Existe uma enorme confusão, eu não diria confusão, mas muitas teorias acerca do que é nos aproximarmos de Deus, o que significa, e é o que eu gostaria de tentar trazer hoje, para quem sabe, né, pode ser uma bênção para si ou para outros, não é? Ou para quem você direcionar esta mensagem. Mas vamos pedir ao Senhor Jesus para nos abençoar. Senhor, nós te pedimos a tua bênção. Pedimos, Senhor, que, ó Pai, que isto seja uma bênção grande para quem ouvir, para quem praticar estas coisas, Senhor. Não deixe, Senhor, não deixe ninguém ficar afastado da tua graça, afastado do teu poder, Senhor. Te pedimos. Amém. Então, em Tiago 4, no versículo 8, lemos lá: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, eu não queria falar sobre isto, o que é ser de duplo ânimo, porque as pessoas que não estão bem com Deus, não estão bem próximas de Deus, elas são de duplo ânimo. Têm duas palavras, têm dupla face às vezes. Em casa vivem de uma maneira, na igreja vivem de outra. Mas não é sobre isto que eu vou falar. Eu queria falar mais sobre o chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, o que significa sermos próximos de Deus, ou estarmos próximos dele, na realidade? Porque eu, sinceramente, assim, se eu for sincero hoje, eu nunca ouvi alguém falar corretamente sobre este versículo. Já ouvi muita gente mencioná-lo, falar sobre isto como uma ordem, um mandamento, um conselho para que as pessoas se aproximem de Deus, mas nunca vi a descrição ou uma explicação satisfatória sobre o que significa estarmos próximos de Deus. Então é por isso que eu resolvi que hoje iria falar sobre este assunto. Bem, eu não vou falar de nos estarmos aproximando de Deus já por enquanto, eu vou só tentar explicar o que é já estarmos próximos de Deus, não é? A pessoa que está próxima de Deus não é aquela que ora muito, não é aquela que lê a Bíblia fielmente, não é aquela que frequenta todos os cultos, não é aquela que prega o Evangelho fielmente. A pessoa próxima de Deus é aquela que a nível de caráter, a nível de, digamos, composição espiritual, a nível daquilo que ela é muito favorável a Deus. Quer dizer que no fundo é igual a Deus. O caráter dela, então estar próximo de Deus é ser próximo a nível de caráter, a nível daquilo que nós somos, não é? Não é nos aproximarmos, orarmos, mas é aproximarmos a nível de personalidade, a nível de coração. Por isso é que as Escrituras falam de Davi, que era segundo o coração de Deus, não é? Então, o estarmos próximos de Deus é estarmos próximos dele a nível daquilo que nós somos, não propriamente estarmos a orar, irmos para o quarto, fechar a porta, já vamos falar sobre isso, não é? Mas o estar próximo, já estar próximo de Deus, é ser muito íntimo dele, mas também sendo ele a aproximar-se de nós, porque nós somos feitos do mesmo espírito, feitos do mesmo caráter,
temos as mesmas virtudes, não é? Virtudes a nível de fidelidade, de obediência, de humildade, dessas coisas, não é? Então, isso é o que significa estarmos próximos de Deus. Agora, nós iremos falar também do chegarmos a Deus, a pessoa que não é próxima de Deus, mas que precisa se aproximar dele. Então, para se aproximar dele, ele vai ter que se aproximar a nível de caráter, a nível de transformação, a nível de coração. Isto é o que significa estarmos nos aproximando de Deus. Nós a desejarmos a transformação, nós termos uma potência muito grande para alegrarmos Deus, para sermos aceitos por Ele. É por isso que em Coríntios nós lemos que Paulo diz lá, saí do meio deles, para que Deus vos aceite como filhos, não é? Eu vou ler aqui em 2 Coríntios 6, 17 e 18, diz assim: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isto Deus diz que nos receberá. Eu serei para vós o Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, isto é o que nós pretendemos da nossa vida, se nós quisermos ser próximos de Deus. Então, existe diferença entre já sermos próximos de Deus e estarmos nos aproximando dele. Mas não podemos esquecer que aproximar de Deus é aproximarmos-nos a nível de coração. Nós estarmos conseguindo ser como Deus, a nível de caráter, de atitude, a nível de palavras, a nível de desejo, a nível de tudo. Tudo o que nós somos deve estar englobado, deve estar incluído nesta aproximação a Deus, para estarmos próximos dele. Então, não podemos esquecer que nós já sermos próximos de Deus é o alvo do Evangelho, é o objetivo do Evangelho. E se alguém não chegar a esse ponto, não alcançou ainda a vontade de Deus. Então é muito fácil dizer aqui, olha, eu estou a fazer a vontade de Deus, ou eu cheguei à vontade de Deus, alcancei a vontade de Deus e tudo mais, mas se a pessoa não chegou ao ponto de ser agradável a Deus, de ser aceito por Deus, não alcançou a vontade de Deus ainda para a vida dele. Então, a vontade de Deus é esta, que nós sejamos próximos dele, íntimos dele, iguais a ele. Então, é por isso que aqueles que ainda não chegaram a esse ponto, a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus Nosso Senhor. Isso lemos em Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Então, existe este caminho de nós começarmos a conhecer Deus e prosseguirmos em conhecê-lo. Então, a nível de amor, de fidelidade, a nível da palavra, porque Deus só tem uma palavra, né? Nós não podemos ter duas ou três. E então, a nível de tudo, nós temos que nos compor, nos transformar para sermos bem próximos dele, porque sendo dessa estirpe, né? Sendo dessa qualidade de coração, ou desse tipo de coração, Deus nos se aproxima de nós. Para quê? Para nos encher na sua plenitude e para que este coração se mantenha através da vida eterna. A vida eterna é o próprio Espírito Santo de Deus, porque Ele é a vida.
Não é? A vida eterna não começa depois de morrermos, a vida eterna alcança-nos agora, neste momento, assim que tivermos cumprido as condições de estarmos bem próximos do Senhor Jesus. Bem, significa também nós termos os mesmos alvos que Deus, nós termos os mesmos objetivos, não é? Porque a maioria das pessoas quer que Deus abençoe os seus objetivos e pensam que isso é amor. E não. A vontade de Deus é que nós nos transformemos a ponto de incitarmos a nossa vida, de prosseguirmos a nossa vida, de dedicarmos toda a nossa existência para alcançarmos os objetivos e a vontade de Deus. Somente isso. Outra coisa que significa também estarmos próximos de Deus é nós conseguirmos chegar a um ponto de sabermos usar as armas da luz, de sabermos operar pelo poder da graça, não é? Porque a graça é um poder ativo, a graça não é só um favor imerecido. Dizer que a graça é um favor é verdade, mas é muito pouco, explica muito pouco daquilo que é verdadeiramente a graça. Então, a graça de Deus significa que é um poder ativo que opera e nós devemos saber operar e trabalhar, falar, fazer o seja o que for, através desse poder da graça. Não é mais através da nossa própria sabedoria, a não ser que ela seja usada por Deus. Não é mais através da nossa força física, a não ser que ela seja abençoada por Deus e corroborada por Deus. Então, nós sermos íntimos de Deus vai significar que nós já saberemos operar pelas armas da luz, usando as armas da luz. E é isso que nós lemos em Paulo dizendo, né, que as nossas armas não são, ainda que pareça que as nossas armas são carnais, mas não são. As nossas armas são espirituais, são o poder da graça, destroem fortalezas e destroem tudo aquilo que se eleva contra o conhecimento do Senhor Jesus. Conhecimento, isto é, contra a intimidade do Senhor Jesus. Então, esta proximidade de Deus não tem qualquer laços com o mundo. Não está conformado com este mundo, com a maneira do mundo operar, com a maneira do mundo ver as coisas. O mundo é muito, eu não direi cego, mas vê só um palmo à frente do nariz. E nós não, nós vemos o Senhor Jesus, nós olhamos para Ele. Aqueles que estão um palmo à frente do nariz são coisas passageiras, não é? Então, é isso que Paulo diz, por exemplo, em Filipenses 3, no versículo 8 até o 11, creio eu, diz assim: de veras, eu considero tudo perda. Paulo diz que considera tudo perda, até a religiosidade dele. Para quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Quer dizer, ele conhecer o Senhor Jesus a nível pessoal, ser íntimo dele, ser próximo dele, para isso acontecer, ele considera tudo como perda. Para ele, perda, perdeu, acabou. E Paulo era pessoa de palavra. Ele diz lá, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Ele perdeu todas as coisas, não para livrar o couro dele. Ele perdeu as coisas dele por amor ao Senhor Jesus. Quer dizer que se ele não perdesse estas coisas, não tivesse perdido estas coisas, não seria íntimo de Deus. Por isso é que ele diz, por amor a Deus, para eu ser íntimo dele, não para salvar o meu corpo, mas para ser íntimo dele, por amor a ele, eu considero estas coisas como perda, como refúgio, como lixo, como coisa de esgoto, não é? Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Isto é o que significa estar próximo de Deus, ser achado nele.
Porque a maioria das pessoas não são achadas nele. São achadas na teoria a respeito de Deus, não nele propriamente. E para estar nele não precisamos de muita teoria, precisamos de um coração afim, de um coração que esteja em conformidade com aquilo que Deus é. Diz ele, não tendo justiça própria, quer dizer, ele opera não pela força da carne, não pelo esforço dele, mas pelo poder da graça, né? Porque ele já aprendeu a manejar as armas da luz. Então, isto é uma das características das pessoas que são íntimas de Deus, porque Deus não vai dar, não vai fornecer, não vai entregar este poder a pessoas que não operam em prol da vontade de Deus, ou que não são a vontade de Deus, que eles próprios dentro têm que ser a vontade de Deus primeiro. Então, ele diz assim, não tendo a minha justiça própria, que procede do esforço da lei, não sabemos o que é a lei, né, que obriga as pessoas a fazer, é o esforço, se não fizerem são condenadas e tudo. Então existe lá uma força por trás da lei, mas mediante a fé que está em Cristo. Isto quer dizer o poder da fé, porque a fé opera, transforma, a fé move montanhas de pecado, retira montanhas de pecado do coração da pessoa. E diz assim, eu opero pela justiça que vem de Deus, não é? Baseada na fé, para conhecer a Ele, a Deus, e para conhecer também o seu poder. Vejam aqui, para conhecer, conseguir ser íntimo deste poder, saber orientar-se por ele, saber operar através deste poder, não é? Ser apto para receber estas coisas. Então, nós precisamos ser aptos para estas armas da luz, para podermos viver com o poder da ressurreição do Senhor Jesus, tendo a comunhão com os seus sofrimentos, pelo que sofreu por causa do pecado, sendo conforme a sua morte, porque o Senhor Jesus morreu para o pecado, morreu para o mundo. Logo, se nós formos conforme a sua morte, estaremos mortos para tudo isso, mortos para o pecado, para o mundo, para que de algum modo, Paulo diz lá, ele possa alcançar a ressurreição entre os mortos. Então, nós vemos aqui que o estar próximo de Deus é totalmente distinto e diferente daquilo que nós temos ouvido hoje em muitos lugares. Estar próximo de Deus é ser assim, é saber ter o mesmo caráter, obter esse mesmo caráter de Deus, as características de Deus, amor, fidelidade, ter uma palavra, ter os desejos da cruz, não é? O que significa a cruz? Isso vive em nós. Também significa saber operar pelo poder de Deus, né? Saber esperar nele, ter a esperança nele, saber segui-lo, né? Porque a Bíblia diz, onde eu estou, o meu servo estará também. E muitas pessoas querem que seja Deus a estar onde o servo está, e não funciona assim. Nós vamos estar onde Deus está. Não ter qualquer laços com o mundo e com as coisas que não agradam a Deus. Então, isto é o que significa estarmos próximos de Deus, mas eu queria também falar sobre o processo de nos aproximarmos de Deus, porque estar no processo não é estar próximo dele. Então, estar no processo significa que nós vamos sendo transformados. Agora, eu queria falar de como isso acontece, como é que isso ocorre, porque estar a dizer aqui para alguém, aproxima-te de Deus, chega-te a Deus e tudo mais, a pessoa não sabe nem o que é, mas também não sabe como é que se faz isso. Então, a pessoa está dando o púlpito a dizer chega-te a Deus, sem explicar o que é, sem explicar o que significa, é jogar as pérolas nos porcos, é jogar, é não explicar nada, percebe? É não fazer nada, é criar crentes de fachada,
crentes que mudam a aparência, mas não mudam o coração. E então, o pastor, o pregador que fala desta maneira, dizendo que a pessoa precisa achegar-se a Deus sem ela saber o que significa, está destruindo o Evangelho. Então, nós precisamos estar neste processo, aproximando-nos de Deus a nível de natureza, mas nós não nos podemos aproximar de Deus a nível de natureza se não estivermos a olhar, se não estivermos a ver que natureza é essa. Porque nós temos uma ideia sobre o que é o amor, temos uma ideia sobre o que é a sinceridade, temos uma ideia sobre o que é a fidelidade, ou a paz, ou seja o que for, porque o mundo também dá paz e nós podemos estar a viver com essa ideia de paz que o mundo dá. Então, nós não podemos estar a querer nos aproximar de Deus sem estar a ver na primeira pessoa, em tempo real, verdadeiramente aquilo que Deus é, e dizer que além das escrituras que nós vemos isso, é dizer muito pouco, porque essas escrituras precisam ainda ser iluminadas. Porque eu posso ler as escrituras e estudá-las muito bem, mas é só estudo. E eu depois vou tentar transformar-me, e toda vez que eu me tento transformar, eu vou transformar a minha aparência, não o meu ser, não o meu coração. E nós precisamos mudar o nosso coração. Nós temos essa responsabilidade, é o que Ezequiel diz lá: criar em vós um novo espírito, criar em vós um novo coração. Isso é a nossa responsabilidade também. Então, nós estamos a aproximar de Deus, é um processo, é um caminho. Mas, contudo, nós não podemos esquecer que Jesus é o caminho. Isso significa que Deus vai estar conosco nesse caminho. O Senhor Jesus vai estar conosco nesse caminho. Ele é o meio de chegar lá. Mas, estando no caminho, não significa necessariamente que nós já somos íntimos dele. Nós estamos nos aproximando dele. E estar a aproximar-me de Deus não é o mesmo que estar próximo de Deus. O mesmo dizer assim, eu estar correndo uma maratona, eu estou correndo a maratona, mas não significa que cheguei ao fim da maratona. Não quer dizer que alcancei a medalha, que alcancei o prémio. Nós precisamos alcançar esse prémio. Então, e é aí que nós devemos concentrar os nossos esforços, as nossas orações, os nossos desejos, em sermos aperfeiçoados, porque o Senhor Jesus diz lá: sede vós perfeitos também, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então não é preciso muito para ser perfeito. Não é preciso muito, porque nós já temos aptidões para isso. Nós fomos criados para ser perfeitos. Não é? Tudo que existe dentro de nós pode ir para um lado ou para o outro, porque nós já fomos criados com essas aptidões. E mais ainda, o próprio Espírito de Deus, a própria luz de Deus, a própria presença de Deus vai nos mostrar como Deus é. Agora, é preciso estarmos nessa presença de forma real, porque se não estivermos, vamos estar a tatear, vamos estar a seguir os nossos conceitos, as nossas ideias daquilo que é Deus. Porque uma coisa é eu imaginar o que Deus é, outra coisa é aquilo que Ele é mesmo. E aquilo que Ele é mesmo eu não consigo imaginar, não vou esforçar para imaginar, não é? Então, quando nós nos estivermos aproximando de Deus, pode dar-se o caso do Senhor Jesus não se entregar a nós ainda. Mas nós não podemos desistir de sermos íntimos dele só porque ele ainda não se está a entregar a nós. Lembras-te dos cegos lá de Jericó, que as pessoas diziam: não, ele não quer nada convosco. E Jesus mostrava que ele estava caminhando, ele não estava ouvindo os cegos, fazendo que não ouvia os cegos. Mas eles insistiram tanto que Jesus chegou-se a eles.
Se o que querem que eu vos faça? Então, o facto de Jesus muitas vezes não se entregar a nós não pode fazer-nos desistir de nada. A mulher cananeia, que Jesus disse que não lhe dava pão, mas ela disse que só queria as migalhas. Deus deu-lhe mais do que as migalhas. Deus deu-lhe mais que o pão. Aliás, deu-lhe mais do que aquilo que estava destinado aos filhos do reino. Eu creio nisso. Então, o facto de Jesus não estar a entregar-se a nós significa que não deve significar que nós não podemos alcançá-lo, não é? Nós temos muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Raab, a prostituta, era para ser destruída, ela alcançou Deus. Ruth, não é? Ruth era moabita, não pertencia à linhagem. No entanto, ela ficou na linhagem de Deus. Raab também ficou na linhagem do Cristo, não é? Então, nós, por exemplo, sabemos que muitas vezes Deus, o Senhor Jesus, não se entrega a nós, mas nós devemos buscá-lo ainda mais para sermos íntimos dele, para nos tornarmos íntimos dele. Nós lemos lá em João 2,24, para aqueles que não acreditam em mim, diz assim que o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conhecia e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Quer dizer que ele não se confiava a eles, não se entregava a eles. O que é que significa Deus se entregar a nós? Deus se entregar a nós significa nós experimentarmos Pentecostes, a sua vida descendo sobre nós na plenitude e na abundância que Deus prometeu. Então, nós vemos que a maioria dos pregadores de hoje não tem esta abundância, não vive nesta abundância, nunca receberam sequer, mas estão pregando. Eu concordo, né? Por exemplo, há pessoas como aqueles que Paulo encontrou, não é? Áquila e outros tantos que pregavam sem a plenitude, ainda estavam no batismo de João, não é? Mas a questão aqui é que nós temos uma promessa e uma plenitude para alcançar. Ela precisa ser alcançada. Ela não vem de mão beijada. Então, é para Deus se entregar a nós, como Ele fez em Pentecostes aos discípulos, precisa haver um certo processo de transformação, porque nós lemos em Atos 5:32 que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Quer dizer, aqueles que têm uma natureza afim, uma natureza de obediência, uma natureza afim de Deus, não é? Nós obedecemos a nível de natureza. Então, não podemos esquecer uma coisa aqui. Quando Deus nos dá o seu Espírito Santo, se Ele der, não é? Como deu em Pentecostes, Ele está confiando a sua própria vida, porque aquilo é a vida dele, em mãos alheias. Quer dizer que aquilo que Deus é, Ele está entregando à pessoa, Ele está se entregando à pessoa. Muitas pessoas dizem que Jesus se entregou por nós na cruz, no Calvário. E é verdade. Mas Ele tornou a entregar-se às pessoas, a entregar-se a Ele próprio em Pentecostes, porque Ele deu a vida a eles. Ele confiou esta vida nas mãos de pessoas normais. Não é? Isto é o que significa Deus se entregar a nós. Mas para isso acontecer, Ele não vai entregar a sua própria essência, a sua própria vida a qualquer um. Ele vai entregar isto a pessoas idóneas. É isso que Paulo fala para Timóteo, para ti diz, olha, a pessoas idóneas, pessoas que vão ser fiéis àquilo que recebem, pessoas que estão afim daquilo que recebem, que são iguais a nível de caráter, a nível de tudo, a nível de virtudes, não é? A nível de características, a nível de desejos, de alvos, de objetivos.
a nível de tudo, a nível da forma de operar, a nível do poder pelo qual opera, não é? Então, Deus se entregar a nós significa experimentarmos Pentecostes na primeira pessoa. E é pena que muitos pregadores falem e digam que assim que a pessoa chegou lá na igreja, levantou a mão, eu aceito o Senhor Jesus como Salvador, ele já tem o Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Não é? Pode ser que Deus esteja por ali, não é? Porque o Senhor Jesus falava também, estava próximo, mas fora daquelas pessoas em quem ele não confiava. Com um propósito claro, de lhes mostrar que ele não confiava. As pessoas sabiam que Jesus não confiava neles. Eles sabiam disso. Então, nós estarmos nele, aquilo que o Senhor Jesus diz, permanecei em mim, eu em vós, vós em mim, é o que significa nós já termos as aptidões e termos a capacidade, termos um coração afim de conseguirmos permanecer nele por amor, com alegria, porque aquele é o nosso desejo. Significa que, concluindo essas condições, significa que, tendo essas condições aceites por Deus, não aceites por nós, aceites por Deus, nós estamos aptos a receber o Senhor Jesus. Estamos aptos para que Ele se entregue a nós, entregue a sua essência, a sua vida em mãos alheias, em nossas mãos, para nós sermos fiéis a Ele, nós lhes sermos obedientes. Então, isso é o que significa isso é o que acontece quando nós estamos nos aproximando de Deus. E para que fim nós estamos aproximando dele? Logo, pedir para sermos cheios do Espírito Santo é o que devemos fazer, mas quando Paulo diz lá, enchei-vos do Espírito, diz em Efésios, creio eu, não é? Quando ele diz lá, enchei-vos do Espírito, é uma ordem, mas ele está a falar também condicionalmente. Porque eu não vou chegar aqui e pedir para me encher do Espírito Santo se eu não cumprir, se eu não estiver cumprindo, ou se eu não tiver alcançado as condições para que isso possa ocorrer, para que Deus se possa entregar a nós, a mim, seja quem for. Então, para nós podermos alcançar isto, não somente cumprimos as condições do momento só para podermos receber, mas nós vamos ter que cumprir as condições para que possamos permanecer nele e ele em nós, não é? Jesus disse mesmo, está em mim, eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim vós também não podereis estar dar fruto se não estiverdes em mim. Então, o que isso significa? Significa que aquilo que nós éramos foi extinto, apagou. As nossas capacidades anteriores apagaram. O Senhor Jesus trabalhou de tal maneira com os seus discípulos que eles chegaram a um ponto que já não eram capazes, que já não conseguiam fazer nada sem Deus. Quer dizer que a sua maneira de atuar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de fazer as coisas, a sua maneira de olhar para o mundo, de olhar para tudo, não existia mais. Então quer dizer que se eles não permanecessem em Deus, já não conseguiriam fazer mais as coisas, porque eles já não tinham mais essas aptidões. Tudo foi transformado. Então naquele processo, naquele tempo de 3 anos que o Senhor Jesus conviveu e viveu com os discípulos, eles foram sendo tornados aptos, eles foram se transformando a nível de aptidões, a nível de tudo. E se eles não permanecessem em Deus, não iriam mais conseguir fazer nada. Então, as pessoas do mundo conseguem fazer muitas coisas. As pessoas que nunca vieram a Deus conseguem fazer muitas coisas
por eles próprios, através da sua própria força, mas não mais aqueles discípulos. Já não iriam conseguir fazer isso, porque viveram e conviveram com o Senhor Jesus, aprenderam novas coisas, ouviram novas coisas, viram novas coisas, acreditaram em novas coisas. Então quer dizer que eles chegaram a um ponto, se não permanecessem em Deus, não conseguiriam mais. Então eles estavam na videira, se não permanecessem lá não iriam dar fruto, não mais. No mundo poderiam dar fruto para o mundo, mas eles não conseguiam ser mais do mundo, não era possível para eles. Então quer dizer que eles não se conseguiam mais desenvolver, operar, sem permanecer na videira, sem permanecer nesta vida humana. E é claro que o Senhor Jesus disse isto pouco antes de Pentecostes, a caminho de Pentecostes, porque ele sabia que Pentecostes ia resolver este problema seu, dos problemas dos discípulos. Por isso é que ele diz: permanecer em Jerusalém, não saiam sem receber este poder, poder da graça. Então, nós devemos saber que para chegarmos a esse ponto, de sermos aptos, de estarmos prontos, prontificados a usar, e aptos para usar as armas da luz, isto é um caminho. Isto não acontece num momento. Acontece através ou por via de muitos momentos, convivendo e vivendo com o Senhor Jesus, ainda que estejamos vivendo e convivendo com Ele, estando fora de nós. Porque isto chegar aqui a aceitar o Senhor Jesus é uma falácia. Porque a Bíblia fala em Deus nos aceitar como filhos e filhas. E nós não podemos mandar Deus nos aceitar como filhas e filhas. Nós temos que cumprir certas condições. Nós temos que nos aproximar dele, a nível de caráter, a nível de tudo. Então, aceitar o Senhor Jesus não é o que salva pessoas. Pode ser um começo, talvez, algumas pessoas mas não acredito que seja em todas, porque muitos ficam por ali, não é? Bloqueando a porta, dando mau testemunho, e os outros não querem mais nada com a igreja por causa do testemunho daqueles que estão ali bloqueando a porta. Porquê? Porque aceitaram o Senhor Jesus, mas não transformaram as suas vidas. Na sua vida não existe nenhuma evidência de santidade, nenhuma evidência de nada celestial, não é? As pessoas olhando para elas não veem Deus, veem o mundo. Então nós não podemos pensar que isto é uma coisa, algo que acontece no momento. Não, é um caminho. Por isso é que a Bíblia fala no caminho. Entra na porta, mas existe um caminho pela frente, e este caminho deve ser perseguido, deve ser seguido, deve ser seguido fielmente, com paciência, com determinação, com perseverança, não é? Para nós sermos aceitos por Deus também. E nós devemos ser guiados nesse caminho. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo. Nós sabemos que João Batista apareceu antes da vinda do Senhor Jesus, e nós lemos sobre ele que era uma voz que clamava no deserto para preparar o caminho para o Senhor. Diz assim: endireitai a vereda do nosso Deus, e por aí fora, não é? Quer dizer que ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então, quando estas pessoas se encontravam preparadas, nós sabemos o que é essa preparação, não é? Qual era a preparação? Confessavam cada um dos seus pecados pelo nome, aqueles que roubavam deixavam de roubar e começaram a dar, aqueles que mentiam deixaram de mentir, mas para começar a falar a verdade. Eles não deixaram só de mentir, eles começaram a falar a verdade.
Aqueles que matavam deixaram de matar para poder dar vida e anunciar, olha, está ali o homem de Deus, não é? Então, eles confessaram pecados pelo nome, um por um, foram buscar os pecados deles, o passado deles, restituíram, pediram perdão às pessoas, pediram perdão ali à frente de João Batista, foram batizados. Então, isto é o início de tudo. Quando as pessoas fazem isso, estão prontas a serem seguidas de perto e estão prontas, aptas para serem instruídas pelo Senhor Jesus. Então, de João Batista, ninguém chega ao Senhor Jesus sem passar por João Batista. Não é possível. Isso não acontece. Ainda hoje, se eu usar isso como uma parábola, é verdade. Ninguém chega ao Senhor Jesus sem limpar a sua vida de pecado, confessando. Nós somos perdoados confessando cada pecado. Não é aceitando o Senhor Jesus lá na igreja. É confessando os nossos pecados. Um verdadeiro arrependimento. E é também converter-nos, quer dizer, transformarmos as coisas. O que mentia fala a verdade, o que roubava começa a dar daquilo que tem, etc. Então, do João Batista nós passamos para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus tem uma tarefa muito árdua também conosco. Ele vai nos preparar para Pentecostes. É um caminho, como vem, é um caminho, é um processo, não é uma coisa que acontece num dia. Eu não digo que não possa acontecer num mês, numa semana, eu não estou dizendo isso. Mas a verdade é que existe este caminho. Não importa, para uns mais longo, para uns mais curto, mas existe este caminho. E este caminho tem que ser percorrido até o fim, até o dia final. E então, João Batista preparou as pessoas para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus preparou as pessoas para Pentecostes. E chegaram ao Pentecostes, quando passaram pelo Senhor Jesus no fim da caminhada, o Senhor Jesus disse, agora, meus filhos, vocês não conseguem fazer mais nada sem mim. Agora, a vossa solução, a única coisa que vocês têm para fazer é permanecer em mim e eu permanecer em vós. Porque parece que o Senhor Jesus está a dizer que era a responsabilidade deles que Deus permanecesse neles. Não é? Por que o Senhor Jesus já viria dizer, olha, permanecei em mim, façam com que eu permaneça em vós. Por quê? Porque era uma responsabilidade deles. Não é? Serem, a nível de caráter, a nível de coração, igual ao Senhor Jesus e permanecerem naquilo. Porque se não permanecessem, uma coisa é entrar no caminho, entrar na porta, outra coisa é começar a caminhar, outra coisa é permanecer no caminho. Porque são aptidões, são atitudes diferentes. Tudo é diferente. E é preciso estar apto a permanecer também. Não só a caminhar, mas a permanecer até o fim. Porque no fim vem a coroa. Não é? Então, João Batista preparou as pessoas para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus preparou as pessoas para Pentecostes. E tem mais. Pentecostes nos prepara para o céu. Então existe este caminho. E ninguém chega ao Senhor Jesus sem passar por João Batista. Ninguém chega a Pentecostes sem passar pelo Senhor Jesus. E ninguém chega ao céu sem passar por Pentecostes. Pronto, isto é o que eu acredito firmemente ser a verdade, é o que eu acho que as Escrituras dizem. Agora, se uns são mais rápidos, são mais aptos que outros, tudo bem. Não vou argumentar contra isso. Mas existe um caminho. Então, nos aproximarmos de Deus é outra coisa, é outra história, é outro processo, é outra luta, não é? Então, muitas vezes, para isto ocorrer, vai haver muita luta entre nós e Deus. Vai haver muito conflito entre o nosso coração e o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo briga conosco. É uma briga entre aspas, mas é uma luta feroz para se apoderar do nosso coração. Não é?
Nós lemos, por exemplo, em Gênesis lemos que Deus disse assim, que o meu espírito não vai mais estar a guerrear com o espírito do homem, porque ele só pensa mal. Então, mas com o Espírito Santo vem estas coisas de nós estarmos a lutar com Deus. Por quê? Porque nesta luta com Deus, nós imaginemos que nós temos um assunto para resolver com Deus que nos leva aos nossos joelhos, aos nossos gemidos. Nós até gememos, já não temos palavras para descrever ou para fazer aquilo, ou para alcançar aquilo que pesa sobre o nosso coração. Então vai acontecer que no processo, Deus está no processo, nós vamos nos aproximando de Deus. Então quer dizer que este assunto nos leva a Deus. E este assunto nos leva a lutar com Deus. No momento que estamos lutando com Deus, vamos aprendendo a conhecê-lo. Quer dizer que no processo Deus vai transformando o nosso coração. Significa que se eu não desistir, se eu orar sem cessar, isto é, orar sem desistir, Deus vai olhar para mim e vai dizer, olha, isto e aquilo está impedido. Ou pode não falar, mas pode atuar de forma a que eu entenda, de uma maneira ou de outra, que alguma coisa está impedindo aquela oração. E se essa coisa está impedindo a oração, eu lido com ela, eu não vou dizer brutalmente, né, mas vou lidar com ela eficazmente, tipo, de forma categórica, muito, muito fortemente. Vamos usar o exemplo de Ana. Ana lutou com Deus para ter um filho, homem, porque ela não tinha filhos. Então ela tinha muitos motivos para desejar esse filho. Ela era tida como amaldiçoada porque não conseguia dar filhos ao marido. Ela estava sendo ultrajada, minimizada, destruída verbalmente pela outra mulher, pela concorrente, né? E quer dizer, ela tinha muitos motivos pessoais para desejar aquele filho. Por quê? Porque aquele filho era importante para ela carnalmente. Porque se ela tivesse o filho, as pessoas não iam olhar mais para ela como sendo amaldiçoada de Deus. E se nós sabemos o que é que significa, eu sabendo que alguém é amaldiçoado por Deus, eu fico logo, qualquer pessoa, né? Olha que ela é amaldiçoada, ela retrai-se logo, não convive muito bem com aquela pessoa. Então, as pessoas acreditando, ainda que seja mentira, acreditando que ela era amaldiçoada por Deus, provavelmente nem iam orar por ela, diz, olha, coitada, né? Vou fazer o quê? Se é amaldiçoada por Deus, o que é que eu vou falar com Deus sobre aquela pessoa? Não é? Pode acontecer, não é? Isso acontece. O João também diz, não é? Se o irmão não pecou para a morte, tudo bem, mas se ele pecou para a morte, percebe? Então já está sendo amaldiçoado por Deus. Então, mas Ana tinha muitos motivos pessoais para desejar este filho. E aquilo foi lutando. A gente não sabe, nós não sabemos se ela, quantos anos ela lutou com aquela coisa no coração dela. Porque a Bíblia diz lá que todos os anos eles iam ao templo, mas houve um certo dia que ela não aguentou mais, ela não tinha mais forças nem vontade de continuar da maneira a continuar, e foi ao templo orar, não conseguia comer sequer. E alguma coisa aconteceu ali. Ela disse, Senhor, se tu me deres esse filho, eu entrego esse filho a ti. Quer dizer que ela deixou de desejar aquele filho por causa dela própria. Entregou a Deus. Ela não desistiu do filho, lembre-se, porque ela podia dizer, mas eu sou egoísta, eu quero um filho por causa disto e daquilo, aquilo não tem nada a ver com Deus. E desistia, dizia, então não quero o filho, por que eu vou estar aqui? Não, ela não fez isso. Ela não desistiu do filho e
entregou a Deus. Por quê? Porque Deus também queria aquele filho. Não só por isso, não é? Mas mesmo que Deus não quisesse aquele filho para fazer aquilo que Samuel fez, porque Samuel foi provavelmente um dos profetas mais importantes a nível do Novo Testamento, a nível da mudança, a nível do Velho Testamento, a nível da transformação e a mudança de Israel para outro estatuto, para outro reino, outro tipo de reino. Então, mas mesmo que não fosse o caso, o facto dela deixar de ser egoísta, de querer o filho para ela, por causa dela, por causa dos seus próprios motivos, fez com que Deus atendesse àquela oração. Isto significa o quê? Significa que esta luta com Deus, o facto de Deus não se estar a entregar a ela, não só não se entregar a ela, mas não entregar aquilo que ela pedia, o facto disso ser o facto de ser algo que nós não podemos negar, mudou no momento que ela deu aquele filho a Deus. Então significa que nesse processo de luta com Deus, ela não somente alcançou o filho e outros filhos, mas alcançou a transformação do seu coração, lutou com Deus, a ponto de Deus se entregar a ela, de Deus entregar a ela o pedido dela. Então nós vemos como é importante esta luta com Deus. Não importa não importa qual o motivo que nos leva a brigar com Deus. A brigar de maneira sana, não é? Porque há pessoas que brigam com Deus para, se fosse católico, dizia para excomungá-lo, né? Para deixá-lo, abandoná-lo. Não, há pessoas que brigam com Deus para alcançar aquilo que Deus prometeu, porque sabem que Ele pode. Então, isto é o que significa nós buscarmos Deus, alcançarmos as promessas e ser um processo de alcançar não somente aquilo que Deus prometeu, mas alcançar o caráter no processo. Não é? No processo de tentar alcançar a promessa, nós vamos alcançando ou alcançar o coração, a transformação, que é a condição para alcançarmos aquela promessa. E é isso que Paulo fala em Hebreus 11, que aqueles que alcançaram as promessas. Porquê? Porque no processo foram transformados e conseguiram alcançar as suas promessas. As promessas de Deus. Então, nós vamos alcançar estas coisas por via do poder e da comunhão com Deus, o poder de Deus e a comunhão com Deus. Não são a mesma coisa. O poder de Deus é um poder da graça, é um poder que opera em prol da vontade de Deus, a favor da vontade de Deus em nossas vidas, a favor da santidade, a favor daquilo que é realmente a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o que acontece aqui é que estarmos aptos a usar este poder significa que nós estamos aptos, por via da perseverança, ou iremos estar aptos, por via da perseverança, a um dia receber aquilo, mais tarde, mais cedo, pode ser hoje, pode ser amanhã, seja quando for, não importa. Aqui nós não determinamos o dia que vamos receber, só sabemos que vamos receber. E há uns que recebem logo, porque já estão aptos. Há outros que não estão aptos, têm que mudar alguma coisa. Mas o tempo, o que vai determinar o tempo para alcançar, o tempo que demora para alcançar essas promessas, vai ser o nível de transformação que existe no coração da pessoa. Isso é o que vai determinar quanto tempo vai demorar.
quanto tempo vai demorar a alcançar a promessa. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é ter a comunhão com Deus. É assim, parecem ser a mesma coisa, mas não são. Porque a comunhão com Deus, a comunhão, ainda que Deus não se tenha entregue completamente a nós, faz parte da nossa transformação. Nós temos uma responsabilidade de nos transformarmos, nos aproximando de Deus. Bem, nós lemos em Coríntios, em 2 Coríntios 3, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, não é? Agora vamos ver aqui, quem é que reflete? Deus reflete ou nós é que refletimos, não é? Ou as duas coisas. Refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem, quer dizer, para nos transformarmos na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então significa que esta comunhão com Deus, ainda que não seja aquela comunhão onde Deus se entrega totalmente a nós, e aí, mesmo que já se tenha entregue a nós com cara descoberta, isto é, sendo transparentes, não é ser aparentes, não é ter boa aparência, é ser transparentes, independentemente da aparência, porque a aparência no fundo é um impedimento, não é uma coisa boa. Então, nós sendo transparentes, livres de conceitos, de doutrinas, é nós e Deus, de verdade, nós vamos refletir essa glória de Deus. E esta glória de Deus, nós vamos assemelhar-nos a ela, nós vamos associar-nos a ela, nós vamos ser atraídos por ela, mas esta presença de Deus tem que ser real, porque se não for real, verdadeiramente real, isto não vai acontecer. Nós vamos criar uma aparência, nós vamos vamos nos tornando religiosos e não nos vamos tornando conforme a imagem de Deus. Nós vamos ser religiosos. Então, quanto mais religioso, mais longe de Deus. Mas, quanto mais perto de Deus verdadeiramente, mais nós nos transformamos conforme a sua imagem. Por quê? Porque nós vemos. Então, a grande questão aqui é que ninguém vai conseguir alcançar o coração que Deus pretende de nós, que Deus pretende em nós, se nós não tivermos e não mantivermos esta comunhão real com Deus. Olha, eu quero dar ênfase a esta palavra real. Esta comunhão tem que ser real, tem que ser Pentecostes, ou tem que ser a nível de Pentecostes, tem que ser real, não pode ser a minha ideia, mas aquilo que Deus vai mostrando e revelando. Então, isso vai fazer com que nós nos transformemos e sejamos conformes a esta imagem de Deus. Então, neste processo, o Senhor vai se chegar a nós também. E então é por isso que nós lemos em Isaías 40, no versículo 10, diz assim, que o Senhor virá com poder, Ele chegará a nós com poder, o seu braço vai dominar-nos, vai dominar. E o seu galardão, isto é, a sua recompensa, que é aquela vida que nunca mais termina, que começa agora e vai até a eternidade, por isso é que se chama vida eterna, aquela vida constante, sem altos e baixos, vai estar com Ele, o seu galardão, a sua recompensa. E é por isso que é necessário nós darmos atenção às Escrituras da maneira que nós devemos entendê-las. Não da maneira que nós queremos entendê-las, mas da maneira que elas devem ser entendidas.
porque a doutrina faz-nos aprender muitas vezes da maneira que nós queremos, certas doutrinas, aprender da maneira que nós queremos aprender. Mas nós precisamos conhecer Deus, não é apenas conhecer a doutrina, não é ter conhecimento, mas é conhecer Deus na primeira pessoa. Não é através de outra pessoa, não é através de uma instituição, mas é na primeira pessoa. Então, que as nossas instituições estejam cheias de pessoas que conhecem Deus pessoalmente, verdadeiramente, de forma real. É por isso que isto é um caminho, por isso é que nós lemos, vamos conhecer Deus e vamos prosseguir em conhecer Deus. Então, a outra questão aqui é nós aprendermos a usar as armas da graça, as armas da luz, com paciência. Deus revelou, pela luz, Deus mostrou, nós exterminamos, acabamos com aquilo. Então a sua presença é necessária por causa disso. E depois a outra coisa é sabermos usar estas armas da luz, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 11, salvo ver no finalzinho, diz lá aquele que ganha almas é sábio. Quer dizer que se a pessoa não for sábia, não consegue ganhar almas. Então nós vamos saber manejar estas armas. Às vezes a sabedoria não é falar, não é uma forma, não se restringe somente à maneira como nós falamos. Nós temos, às vezes o silêncio é sabedoria. Às vezes um virar de costas é sabedoria. Às vezes um olhar olhos nos olhos é sabedoria. Dizer as coisas de uma forma que consiga explicar aquilo que se passa no coração, ou consiga dar luz sobre aquilo que se passa no coração da pessoa, não no nosso, mas na outra pessoa, é sabedoria. E a mesma coisa Deus faz conosco, porque Ele trabalha conosco de forma sábia. Então, é por isso que nós devemos viver de tal forma com Deus que nós não sejamos somente pessoas que professam conhecê-lo, não é? Mas essas pessoas as quais as obras negam essa afirmação. É por isso que Paulo diz assim, no tocante a Deus, muitos professam conhecê-lo. Né? Nós lemos isso em Tito 16, 1,16, assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas são reprovados para toda boa obra. As suas obras negam aquilo que afirmam. Por isso, essas pessoas se tornam abomináveis. Elas são desobedientes e reprovadas para toda a boa obra. Quer dizer que a boa obra, aquilo que é feito pelo Espírito Santo, eles até podem tentar fazer, ajudar pessoas, fazer isto, fazer aquilo, mas não deixam de estar reprovados por Deus. Caim ofereceu a Deus. Foi reprovado por Deus. Mas ele fez uma coisa bonita, fez uma coisa boa, mas foi reprovado. Porque não sabia usar as armas da luz, não sabia viver na luz. Quer dizer que ele ele queria camuflar o seu coração, ele não era uma coisa do coração. Quer dizer, as suas obras não refletiam aquilo que se passava dentro dele. Então, as boas obras das quais Paulo fala aqui, não é? São obras que começam e terminam em Deus. Não só começam, mas terminam em Deus. E é melhor a maneira como nós terminamos do que a maneira como terminamos fala mais alto do que a maneira como nós começamos. Então é por isso que, por exemplo, Judas Iscariotes começou bem, terminou mal. O homem na cruz começou mal, terminou bem, não é? Então, o terminar, a maneira como nós terminamos a nossa vida, é o que vai contar para efeitos de juízo de Deus e para efeitos de convivência com Deus. O que nós podemos saber aqui é que existem pessoas que tentam executar a vontade de Deus de forma carnal,
tentam fazer aquilo que é espiritual, mas usando as armas da carne, e são rejeitadas por Deus, não são aceitos por Deus. Mas também existem outras. Também existem outras pessoas, que é aquelas pessoas que tentam que o Espírito de Deus, o poder espiritual, vai executar o que eles desejam carnalmente. Quer dizer, há pessoas que usam a carne para executar o espiritual, mas há outras pessoas que querem usar o espiritual a favor da carne. Isto não funciona, as duas coisas são erradas. Então, vamos ver se está acontecendo na nossa vida, porque essa é a principal razão para nós hoje encontrarmos igrejas flácidas, espiritualmente pobres, com pouco ou nenhum crescimento espiritual, com crentes carnais, com igrejas carnais, às quais Deus recusa fornecer a sua bênção, a sua plenitude, porque não operam com Deus, não estão aptas para usar, para Deus se entregar a elas, não é? Então, porque essas igrejas carnais fazem filhos, mas esses filhos que fazem vão carregar o seu ADN. Isto é, uma igreja carnal não pode criar filhos carnais. Uma igreja carnal não pode criar filhos espirituais. Os filhos não vão além daquilo que os pais são. Uma laranja nunca cai longe da laranjeira. Ela não cai longe. Então, nós devemos alcançar Deus. E alcançando Deus, vamos alcançar o propósito, o seu propósito. Vamos alcançar aquilo que levou Jesus a morrer na cruz por nós. Hoje as coisas resolvem-se facilmente nas igrejas, não é? Através de uma profissão de fé, através de um batismo, não é? Através de um testemunho próprio. Quer dizer, ninguém busca o testemunho de Deus a respeito da pessoa. Hoje nós buscamos o testemunho que sai da boca da pessoa. Que eu fiz isto, e ela depois provavelmente emociona-se a falar disto, que teve este problema, que teve aquele problema. E emocionando-se desta maneira vai cativar as pessoas, vai cativar tudo. Então, vai cativar a audiência, vai cativar os corações de certas pessoas, que também são carnais, tal e qual ela. Então, hoje nós somos ensinados a professar uma fé. Nós somos ensinados a ter uma profissão de fé, a ter um batismo, a sermos batizados, seja o que for, porque igrejas que batizam crianças vão para a profissão de fé, mas aquelas que batizam adultos usam esse batismo como referência. E não é isso que salva as pessoas. Isso não quer dizer nada, porque não se resume a isso, não é? Nós, por exemplo, ninguém pergunta pelo testemunho que Deus dá a respeito da pessoa, ninguém pergunta a respeito do que Deus pensa, do que Deus diz. Lembrem-se como Josué tropeçou e causou a morte de várias pessoas porque não inquiriu de Deus antes de mandar os soldados, quando Acã roubou o ouro e pegou naquilo que não lhe era, pegou no anátema, não é? Então, se Josué tivesse inquirido de Deus sobre o próximo passo, Deus teria mostrado que havia qualquer coisa que impedia a vitória. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas não alcança sequer, nem pede o testemunho de Deus a respeito de certas coisas. E nós lemos em muitos lugares, principalmente no Novo Testamento, mas em outros lugares também. Nós podemos não ler isto factualmente, mas está lá explícito, muito explícito,
explícito de maneira clara. Por exemplo, nós lemos em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica, Ele é que dá o testemunho de nós sermos filhos dele, não é? Nós lemos em 1 Coríntios 1, no versículo 16, diz lá, o testemunho de Cristo, Cristo dando este testemunho, foi confirmado em vós. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,10, Paulo fala lá, diz assim, olha, vocês precisam ter o testemunho nas boas obras. Não é, ele não diz que precisam ter as boas obras. Essas boas obras precisam ter o testemunho de Deus, obter. Em Hebreus 11, por exemplo, lemos de várias pessoas assim, mas, por exemplo, no versículo 4, creio eu, diz assim, alcançou o testemunho de que era justo. Ele não se chamou, ele não dizia dele próprio que era justo, ele alcançou esse testemunho. O testemunho é que dizia que ele era justo, não é? Deus dando testemunho dos seus dons. Quer dizer, Deus deu esse testemunho. E hoje em dia ninguém se preocupa com isso, ninguém se ocupa com o testemunho de Deus que Deus dá. É por isso que as igrejas hoje estão como estão. É por isso que hoje entra lá um satanista qualquer a pregar no púlpito, só porque ele prega a palavra, e todos dizem que é certinho. Eu sei de igrejas, eu sei, pelo menos uma delas eu sei, onde havia um satanista que era líder da igreja. E ninguém se apercebeu disso, até um dia que uma senhora, orando a Deus, desconfiou que alguma coisa errada havia ali. E confrontou o homem, que era pregador lá. Então nós devemos buscar alcançar este testemunho de Deus a nível de tudo. Porque senão vamos tropeçar, nós vamos errar. Então, é preciso alcançar este testemunho, né? Como eu já disse em Hebreus, diz lá, alcançou o testemunho que agradara a Deus. E assim, Caim ofertou a Deus e alcançou um testemunho contrário. Ele sabia que tinha sido rejeitado. E a maioria dos crentes hoje eles não sabem sequer se são aceitos ou se são rejeitados. Eles vivem. Então, eu não sei o que isso significa, eu não sei que tipo de crentes são esses, que nem sequer conseguem ser como Caim. Porque Caim sabia que havia de ser rejeitado. Os crentes hoje não sabem se são rejeitados ou se são aceitos. Eles assumem que são aceitos, mas não sabem, não têm testemunho de Deus. E então eu não sei o que pensar das igrejas de hoje, não é? Agora a pergunta é, quantos Caíns existem nas nossas igrejas hoje? Que ofertam, mas como não existe esse testemunho, os pastores aceitam, as igrejas aceitam, os concílios das igrejas aceitam. E quando isso acontece, quando os pastores aceitam isso, eles vão rejeitar aqueles que têm testemunha de Deus. Porque são incompatíveis. Se eles aceitarem um, vão rejeitar o outro. E vice-versa. E se aceitarem aqueles que têm verdadeiramente o testemunho de Deus, eles vão rejeitar aqueles que não têm, ainda que professem ser de Deus. Pronto, eu gostaria somente de fazer alguns comentários aqui para terminar sobre isto, nos aproximarmos de Deus e sermos próximos dele e alcançarmos este testemunho dele. Então, qualquer religião ou religiosidade ou doutrina obsessiva cega os nossos olhos. Por exemplo, em 2 Coríntios 3, do versículo 15 ao 18, Paulo fala lá das pessoas que liam Moisés e o véu estava sobre os seus corações, quer dizer, que eles não enxergavam. Então, quer dizer que
a profissão de fé hoje, o ler Moisés, o ler a doutrina da salvação, o ler, quer dizer, o apegarmos nessas coisas, não significa, não pode significar que essa pessoa tenha comunhão com Deus real, verdadeira. Porque isso é um véu que está nos olhos da pessoa. Ela assume-se como crente, mas não tem testemunho de Deus, ou pode não ter. Porque a pessoa que obtém o testemunho de Deus, verdadeiramente, que vive a ponto de ter esse testemunho, de alcançar esse testemunho, ela não precisa de mais nada para conseguir ser de Deus, para estar a frequentar a igreja, para estar a viver numa vida normal com Deus. Não é? Então, nós vemos que esta questão de conhecer Deus vai muito mais além de professá-lo. Mas existe aqui uma coisinha que nós devemos levar em conta. Diz assim, lá, o mesmo versículo que fala de que as pessoas liam Moisés, tinham um véu sobre os seus corações. Diz lá, mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Escutem. Quando se converterem ao Senhor. O que é que isto significa? Isto não significa que, Paulo não diz aqui, quando eles deixarem de ler Moisés, não é? Eles vão ser aceitos pelo Senhor, ou o véu se tirará. O véu não sai deixando, ou abandonando Moisés, abandonando a doutrina, abandonando a igreja, mudando de igreja. Porque se você mudar de igreja, o coração que você tem vai junto. O coração não mudou. Se você mudar de profissão de fé, daquilo que profetiza ou daquilo que professa, não significa nada, porque o coração vai junto. Muda de cidade para outra igreja, para outra religião, não muda nada. Você só mudou de ideias. Aquele coração que você tem vai junto consigo. Mais dia, menos dia vai se manifestar lá. Então, a Bíblia não diz aqui que quando as pessoas deixaram de ler Moisés, o véu caiu. Não diz isso. Diz lá assim, quando elas se converteram ao Senhor, o véu caiu. E se o véu cai, significa que automaticamente a sua esperança não vai estar mais sobre Moisés, mas sobre o Senhor Jesus em vida real, na plenitude de Pentecostes. Então, é por isso que nós, continuando a ler sobre isso, aí Paulo vai falar sobre que o Senhor é Espírito, que todos nós, estando com a cara descoberta, sem véu, a partir daí sem véu, não é? Porque o véu caiu, estamos com a cara descoberta, estamos sem aparência, não é? Sem religiosidade, sem véu, é o que significa estar sem véu, ser sinceros, sermos nós próprios, sem nada aparente, sem nenhuma aparência. Então aí vamos começar a refletir a glória do Senhor e nós nos vamos transformar conforme a imagem do Senhor Jesus. Então isto é muito importante. Bom, é por isso que Paulo diz assim lá, saí deles, apartai-vos do mundo, alcancem os meios para conseguir fazer isto, para que Deus vos aceite. Então ser íntimos de Deus, nos aproximarmos de Deus é muito mais do que aquilo que se fala hoje. É um caminho, é um processo. Nuns demora pouco, noutros demora um pouco mais, noutros demoram muito. Mas não importa, o importante é como nós terminamos a nossa carreira. Chegarmos ao ponto de dizer, terminei a minha caminhada, alcancei o propósito de Deus, estou bem com Ele. E que assim seja. Agora, será que você me está ouvindo vai mudar a sua atitude
em relação a isto de se aproximar de Deus. Porque aproximar de Deus não é ler a Bíblia, não é só estar orando. Aproximar de Deus é transformar a sua vida, ser próximo dele a nível de caráter. O que é que vai ser da sua... Qual vai ser a sua desculpa para não se transformar? Se tudo está ao seu alcance. Então veja que a sua vida se torne celestial. E que você consiga fazer este percurso todo e no fim ser agradável a Deus. Ou durante o processo ser agradável a Deus. Que seja assim. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua vida, teu poder, por tudo aquilo que nos dás e forneces, aquilo que tu nos entregas a nós, Senhor. Te agradecemos por tudo. Então leva a nossa vida, Senhor. Esconde-a nas tuas mãos, te pedimos. Para que nós sejamos teus, tu sejas nosso. E para que a nossa vida seja tua. Que a tua vida seja a nossa vida, Senhor. Que assim seja. Em teu nome pedimos isto. Amém. Deus nos abençoe.